Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso LBS Tech. Nessa segunda parte, nós vamos aprender um pouco mais sobre Python e também os Jupyter Notebook, assim como todas as funções que a gente precisa saber para desenvolver scripts e trabalhos que usem essa linguagem. Nessa primeira aula, eu quero falar com vocês um pouco mais sobre como que funciona o Jupyter Notebook, como instalar e o que pode ser feito com ele. Bem, para instalar o Jupyter Notebook é um processo muito fácil. Para isso, basta acessar anaconda.com, que é o site de um pacote onde fica instalado o Jupyter, dentre outras funções para ciências de dados, e aí você faz o download para a plataforma correspondente. Se você está no Windows, vai ser muito mais tranquilo você acessar o Jupyter Notebook, porque você já vai ter o símbolo, o link do Anaconda para ir no menu iniciar e clica no Anaconda. Se não, se você está no Linux, o passo que você vai utilizar para acessar o Anaconda ou o Jupyter Notebook vai ser através da linha de comando. Para isso, uma das maneiras que você pode fazer é digitar Jupyter-Notebook. É interessante destacar que o Jupyter ele já vem instalado com o Anaconda, então não precisa, após instalar o Anaconda, não precisa de nenhuma outra instalação adicional. Quando você estiver no Linux, talvez no Mac também, você consegue utilizar o comando nohup Jupyter-Notebook e um i comercial. Por que você faz esse comando? Esse comando vai permitir que você abra o Jupyter no módulo persistente, ou seja, ele vai abrir e quando você fechar a sua caixa o seu terminal, ele vai continuar aberto e funcionando. Nessa aula, a gente vai aprender um pouco mais como que usa realmente o Jupyter Notebook, para melhor vocês conseguirem desenvolver scripts que sejam bem comentados e bem detalhados. Esse é um dos grandes diferenciais, que você tenha scripts que sejam bem comentados. Para isso, para criar um notebook, basta vir aqui na tecla New e selecionar o notebook Python 3, que aí ele vai ser um notebook que vai ter um kernel, ou seja, um interpretador de Python. Existem alguns tipos de células no notebook do Jupyter. Esse tipo de célula ele pode ser código, Markdown, célula raw, que é a célula crua, ou esse heading, que ele é um Markdown, de qualquer maneira, certo? Então esses dois são equivalentes, Markdown ou heading. O que acontece? O primeiro tipo de célula que a gente vai conhecer é a célula Markdown. Markdown é uma espécie de linguagem de tipografia. É como se fosse um LaTeX. Ou LaTeX, como alguns falam. E essa é uma linguagem que permite que você escreva textos formatados. Uma das maneiras de formatar esses textos seria utilizando um sustenido, que é um hashtag, como alguns conhecem, o jogo da velha. Esse sustenido, ele vai fazer com que quando você fizer um sustenido em um espaço, você vai ter um texto que vai estar formatado em negrito e uma fonte maior. Então você fala assim, este é o meu título. Quando você roda essa célula, clicando nessa setinha ou apertando o atalho Shift Enter, você vê que o texto está formatado em negrito e em uma letra tamanho maior. Você pode fazer um subtítulo no Markdown. Para isso, 2 hashtags. E aí você coloca, este é o meu subtítulo. Você pode seguir fazendo mais níveis hierárquicos de título, adicionando mais hashtags. Então, este é o subtítulo. E veja como a letra ela vai diminuindo. Então, basicamente, utilizar isso é uma das formas de conseguir fazer essa organização. Então, aqui a gente pode mudar o nosso título, né? Vamos chamar aqui de Curso Python Parte 1. Ou seja, melhor dizendo, vamos colocar Curso Python Básico. Isso é interessante porque este é um curso que vai ter 3 módulos: Básico, Intermediário e Avançado. Neste módulo básico a gente vai aprender melhor sobre várias variáveis que existem no Python e algumas estruturas que vão permitir que vocês, depois de completarem o curso básico, possam fazer o nosso pequeno projeto já elaborando uma função, utilizando estrutura de repetição e algumas estruturas condicionais. Mas vamos lá. Em Markdown, vamos voltando aqui para o Markdown, a gente pode começar a trabalhar com o título do nosso notebook. Introdução à linguagem Python.
e dá um Shift Enter. Logo, esse notebook é a introdução à linguagem Python. Então, basicamente, o notebook tem esse tipo de célula de Markdown, é isso que pode ser feito. Outro ponto interessante é que você tem as células de código. Essas células de código, elas vão aceitar código Python e quando você executá-las, você vai poder converter essa célula, esse código Python em... você vai poder executar esse código Python. Então vamos lá, o que a gente pode fazer? Um exemplo bem simples é calcular alguns números. Então eu quero esse número aqui mais isso daqui. E se eu calcular, eu vou ter esse resultado. Então você vê que eu executei a célula. Eu posso fazer também multiplicações. 4 vezes 17, 68. Eu posso fazer subtrações. 65 menos 17, ou sendo 18, 47. Certo? Então, qualquer coisa que a gente quiser fazer com esses cálculos assim, a gente pode utilizar as células de código do notebook Jupyter para poder fazer. Então, veja bem, eu posso utilizar isso, por exemplo, para organizar meu código falando assim, ó. Por exemplo, isto é uma soma, e aí eu posso adicionar mais células utilizando esse mais aqui, e aí, vamos lá. Isto é uma multiplicação, e aí eu posso colocar abaixo com outra observação. Isto é uma subtração. Basicamente, isso é uma forma muito legal de você comentar os seus dados em Markdown no notebook Jupyter usando Markdown. Dessa maneira você consegue fazer um código mais seccionado em que você tem os comentários mais bem estruturados que vão além daqueles comentários que já é possível fazer em Python. Então, isso é tudo por essa aula. Agora a missão de vocês é baixar o Anaconda, instalar o Jupyter Notebook e aí a gente vai poder começar a praticar, que é o que nós faremos nas próximas aulas. Até lá!